E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 21/11, 19/18. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto com muita enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Galera, vamos lá. Quarta-feira, né? Dia de quê? Pegar stop, né, galera? A gente levou 2 stop hoje. Não deu muito bom, né? O mercado fez praticamente ali nada do que a gente falou ontem. Vamos aqui rapidamente aqui no mini. O mercado brincou, galera, brincou hoje. Ó, vocês estão escutando um barulho aqui estranho hoje, é porque realmente eu tô aqui com umas mudancinhas aqui, cara, eu tô com um ventilador aqui perto. Beleza? Mas vamos lá. Creio que não vai atrapalhar aqui o vídeo. Galera, então assim, o mercado, o que a gente acreditou a princípio, eu estava falando de 3 possibilidades aqui, né? Essa POC, essa POC e essa aqui. Cara, ele veio pegar liquidez tanto nessa, como nessa e como nessa, cara. Pegou aqui nas 3 aqui, sambou na minha cara hoje, tá? Infelizmente ele fica negativo, depois desliguei o terminal para não tentar fazer a entrada de 3 vezes. Se eu fizesse a terceira entrada, eu ia pegar stop do mesmo jeito. Então, tipo assim, hoje foi horrível. Mas acontece, beleza? Então, o mercado não respeitou praticamente nada do que a gente falou ontem, beleza? Então, realmente, ontem não foi um dia legal. A nossa análise para hoje não foi legal, certo? Então, vamos. Dia que acabou, né? Agora vamos para o próximo. É isso aí, vamos para a próxima. Então, vamos ver aqui o que acontece aqui rapidamente. Ó, eu tenho maior concentração aqui nessa região. Ficou aqui meio estranho ainda, mas a maior concentração de volume está nessa região aqui. E aqui vai ficar o nível de POC, beleza? Praticamente dentro da região, certo? Mas vamos começar aí do lado que a gente sempre começa, sempre do maior para o menor. Vamos começar com o BOVA 11, tá, galera? Vamos começar com o BOVA 11 para entender o que está acontecendo. A gente tinha fechado ontem, até eu mudei aqui um pouquinho, tá? O BOVA para os próximos alvos aqui. A gente tinha colocado ontem um alvo, né, a 123,51 por aí, tá? E o máximo da expansão aqui desse canal seria 125,22, mas não falei de 125,22, falei de 123,51. O mercado hoje, ele foi um mercado ali que ficou meia boca e tudo, acabou ficando abaixo do 121,93. Então isso aqui abre, apesar de que se eu for ver aqui o M1, na verdade o M5, eu não acredito que o mercado vai vir buscar a região aqui da próxima região, né? Então qual seria a próxima? Eu vou marcar aqui para vocês aqui. Vou marcar aqui a próxima para vocês. Vou descer o canal. Por que eu faço isso aqui? Porque o preço está trabalhando abaixo do 123. Então eu teria como base agora para o mercado buscar essa região aqui de 120,33, tá? Então, no caso, como a gente fechou abaixo do nível de 121, a gente não tem mais força aqui, a princípio, para vir buscar ali uns 123 por aí. Então, a princípio, agora, como o preço está baixo, a teoria, né, a tese é de vir buscar 120,33. Porém, se eu for pegar um gráfico de M5 aqui da vida, não é uma correção que eu acredito. Mas note uma coisa interessante que está acontecendo aqui com o BOVA. A gente está fazendo aqui 2 padrões aqui, 2 dias que praticamente o mercado ele andou lateral. E aí a gente tem uma grande concentração de volume nessas regiões que eu vou mostrar para vocês agora. Então, entre essa região e essa região, eu tenho praticamente uma POC dupla. Se esses 2 pregões aqui for uma distribuição, então eu acredito que o mercado sim possa fazer um corretivo para vir bater aquele meio, né? Que o meio seria mais ou menos aqui, ó, no 120,33. 120,33 seria mais ou menos 120,33, né? É 122 ou 120? Espera aí. Tô vacilando, é porque eu peguei BOVA, pô. Porque eu peguei BOVA, foi mal. Porque a discrepância tá grande aqui. Enfim, aqui é BOVA 11. Beleza, galera. Então, o BOVA 11, a princípio, é 120,33 para vir buscar aqui, tá? Beleza? Então, vamos aqui pro mini. Eu tô vacilando lá. Foi mal aí. Releve. Então, aqui no mini, a gente praticamente veio buscar 127,602. A gente pegou ali 120,204, que foi a região de concentração de volume aqui também, né? Os 50 50 do canal, e aí teve a retraída. Então aqui, beleza, confirma até com a leitura. Eu já ia dar uma leitura diferente para vocês, porque eu estava levando em consideração o BOVA. E aqui é mini. Mas de qualquer maneira, o que acontece? Geralmente eu faço a análise do maior para o menor, e depois do menor para o maior, para saber o que é mais provável que aconteça. Nessa situação aqui, nessa configuração que o mini se encontra, praticamente tem de 2 níveis que está batendo.
certo? Então, o primeiro nível canal de referência, zona neutra, rompimento de zona neutra dá o gatilho, take de um nível, take de 2 níveis aqui, certo? Agora, como eu marquei daqui agora, canal de referência, zona neutra, take de um nível, take de 2, beleza? Então, assim, a princípio eu tenho uma força maior aqui, dominante, maior compradora, né? Já que o mercado ele vê ali por 126.204, então teoricamente é para bater 127.602, né? E confirma com a leitura do M5, mas só que o M5 mesmo ele tá dando esse padrão aqui de 2 pregões passando nessa região. Então 2 pregões eu tô aqui dentro dessa região. Então será que o mercado ele tá distribuindo? Se realmente o mercado ele for uma distribuição, a gente pode vir buscar níveis. Como é 2 dias, creio que pode vir buscar esse nível aqui, ó. Praticamente vir buscar essa região ou até os 50%. Né, ou até 50%. Porque aqui eu teria o rompimento de 2 regiões. Aqui seria o rompimento da terceira região, que ela bateu praticamente nesse nível. Aqui eu tenho a outra região aqui também e a região outra aqui também. Então, assim, aqui é muito complicado o mercado aquele pegar e desabar e levar tudo de uma vez. Eu acho que vai ser um pouquinho complicado, ainda mais que essa barra aqui vermelha está dominando o mercado. Mas, a princípio, eu já deixo um alerta para vocês. Então, assim, o mercado, é o que eu falei para vocês, ele vem pegar liquidez aqui, aqui e aqui. Ele parou praticamente em cima da POC D-3. A POC D-3. Então, é muito complicado fazer operações hoje, justamente para quem gosta de operar alongar trades, que no caso é minha situação, tá? Então, assim, a princípio, o mini, ele não me configura aqui uma queda para vir buscar 126 ali. Mas se a gente perde essas regiões aqui, de 126, aí é um 124,722. 124,722, cara, seria nessas regiões aqui. É provável, tá? É arriscado acontecer isso. Então, a princípio aqui, o mini, ele tem que fazer essa configuração essa semana. Ele tem que romper essas 2 regiões aqui para baixo. Ele não pode, hipótese alguma, romper essas regiões aqui para baixo. Se romper, é praticamente aquele nível que eu falei para você de 124 para buscar. Agora, se ele ficar aqui e romper para cima, beleza. Aí a gente acredita que o mercado ele vai vir ali novamente buscar o 127.602. Então, assim, eu não posso falar para vocês hoje que olhando o gráfico aqui de M5, que a gente tem a maior chance aqui de ir buscar o 127.602. Não dá para saber. Mas se a gente rompe essas configurações aqui, essas 2 configurações aqui, se a gente rompe essas 2 POCs aqui para cima, a gente bate esse nível, tá? Então tudo vai depender de onde esse gap vai abrir amanhã. O gap exatamente para onde o gap vai abrir. O fechamento está 126.512, praticamente em cima dessas 2 regiões. Então, cara, é muito complicado fazer trade aqui, né? Quando o mercado está nessa configuração. Então, porque o mercado ele pode bater nessa região aqui e subir, bater aqui nessa região aqui e subir, entende? Ou então bater nessa região aqui, se o gap for para baixo, para descer e bater nessa região. Cara, é muito ruim quando a gente tem uma POC perto da outra. Então, nota que o mercado, se eu for diminuir aqui, ó, o mercado ele veio fazendo aqui, ó, 2 acumulações, tentou romper, foi para cima e foi fazendo escadinha. Quando chega aqui nessa região, se eu for fazer isso aqui, tu nota que a gente está perdendo um pouquinho de força, ó. Veio, ó, tendência zona aqui, aí agora começa a ficar mais lateral nessa região. Então aqui a gente começa a fazer aqui. Não sei se é uma distribuição, mas tem que ficar alerta justamente por conta disso. Então, a princípio, o gráfico diário de mini na teoria, para buscar 127. Na prática, aqui olhando um M5 da vida, a gente tem que ver para onde esse gap vai abrir. Tá? Abrindo abaixo dessa concentração, eu acredito que o mercado ele pode vir buscar ali 126.204 e se realmente confirmar a distribuição ali, até uns 124.722, tá? Isso vai depender muito aí de como é que vai ser o fechamento amanhã. Mas, na prática aqui, pelo M5, né, a gente precisa ver para onde esse gap vai abrir. Não tem como eu falar para vocês, cara, não tem. Aqui não existe essa possibilidade. Porque o gap fechou praticamente, né, o mercado ele fechou praticamente na POC. Se botar para baixo aqui e voltar para testar, eu tenho 2 concentrações de volume aqui. Então aqui eu tenho uma score, então aqui possivelmente eu quero uma venda.
Galera, desculpa, não deu nem tempo de travar aqui. Então aqui seria uma venda. Só que essa venda é perigosa. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Tá vendo que é uma venda perigosa? Aqui é muito mais fácil entrar long do que short. Porque aqui é muito perigoso aqui essas regiões, tá? Então fica aí essa dica para vocês. Beleza? Petrobras, galera. Petrobras aqui ainda não rompeu aquela barra de Petrobras, né? Petrobras aqui. Foi Petrobras que fez uma barra interessante. Que foi nesse dia aqui, ó, exatamente, ó, tá vendo aqui, ó, tentou romper, já voltou aqui, mas tá acima dos 36,32, então aqui na prática aqui é para buscar ali 38,20 ali a Petrobras. Então a Petrobras teve um momentozinho de correção, depois que bateu no 38,20, veio buscar 50% do canal entre os 36,32 e 34,44, tá subindo, tá acima dos 36,32, então teoricamente aqui é acreditar que o mercado venha buscar os 38,20 em Petra. A Vale, interessante, galera, porque a Vale fez um movimento. Pera aí, galera, esse meu mouse aqui tá fogo. A Vale fez um movimento de barra amarela. Olha onde foi essa barra amarela e onde teve uma barra amarela aqui no topo no fundo do mercado e aqui no topo. Então, assim, o que eu falei para vocês na Vale ontem foi justamente cuidado com a barra do dia 11/11 de 2022. Essa aqui é uma barra interessante. Tá vendo que a gente ainda não chegou a perder ela e a gente está em uma região de 78,41. Ontem eu não estava aqui com a FiMate travada aqui na Vale. Eu comecei a falar que ia traçar ela para a gente entender mais ou menos onde poderia ser os alvos. Então eu tracei ontem, peguei aqui o canal de referência zona neutra. Aqui, se eu estivesse operando FiMate, aqui ó, canal de referência zona neutra. Peguei aqui essa velinha aqui, stop fundo. Aí aqui daria aqui uma compra, porque eu estaria rompendo zona neutra. Aí pegaria um stop aqui, porque o stop estaria fora da caixinha. Então assim, por isso, né, não estou criticando a técnica, mas estou deixando aqui para quem opera volume, a FiMate não funciona muito legal, né, na minha opinião, na minha humilde opinião, beleza? Então, o que acontece aqui? A gente está em cima de uma região ali de 78,41. 78,41 é praticamente em cima da barra de 11/11 de 2022. Então, é uma região ali de resistência. Isso é que eu falei ontem para vocês. Esse probleminha aqui da Vale, que não é uma coisa assim para levar no pé da letra, porque eu creio que o mercado ele saiu nessa região aqui, então aqui a gente pode sim encontrar uma resistência, mas eu creio que não seja uma resistência muito forte, mas a gente deixou uma barra de fluxo elevada, não foi igual àquela que a gente teve aqui no fundo, né, que foi esse daqui, foi uma barra que a gente teve aqui elevada, mas não tanto, beleza, não tanto, mas de qualquer maneira é um ponto a ser considerado. Na prática aqui também, como a gente ficou acima do 77,07, bateu no 78,41, mas fechou acima, é de tentar romper ali os 78,41 e buscar a próxima expansão de 81,11. A Vale para estar valendo isso. Tá? Mas aí vamos ver como é que vai fechar essa semana. Vamos ver como é que vai fechar essa semana na Vale. Vamos botar aqui um gráfico semanal, só para a gente entender. Ó, no semanal, a gente ainda tá nessa região aqui. Ó. Se eu fosse traçar aqui o semanal direitinho, eu poderia traçar o semanal em cima dessa... eu poderia traçar a FiMate aqui em cima. Mas eu estou olhando o gráfico diário. Eu poderia traçar nessa vela de volume grande. Mas, de qualquer maneira, ó, bateu o semanal no 71,41. Tá voltando ali. Então, vamos ver, né? Se vai voltar ali para 77,07. Se voltar para 77,07, significa para mim que ali sentiu oferta, tá? Sentiu oferta naquela barra diária. E aí eu tenho que ficar atento justamente para essa volta aí, beleza? Mas como eu estou marcando aqui no gráfico diário, então eu estou marcando aqui essas duas velas aqui e levando em consideração. Se fosse marcar FiMate, estaria naquela região lá. Se eu fosse travar pelo semanal. Então, essa barra aqui é muito importante a gente romper do 11/11 de 2022. Rompendo, possivelmente, próximos alvos aí para Vale seria 81,11 a 83,81. Beleza? Então, Vale tá em um momento aqui um pouquinho delicado. A gente tem que ter um pouquinho aqui mais de atenção em Vale nessas regiões aqui. Certo? Dito isso, já falei da Petra, já falei do Bova, já falei do Mini. Certo? Vamos aqui rapidamente, só um minuto. Vamos falar do petróleo rapidamente. Ih, rapaz, isso aqui não é petróleo, isso aqui é XRF11, que fiz até uma comprinha hoje. Vamos falar do petróleo para ver o que aconteceu lá no petróleo rapidamente. Deixa
rapidamente o petróleo, tá aqui todo pintadinho, bonitinho, o petróleo aqui reagindo bem, voltou a testar ali o 83,26, só que a gente está no diário para a gente entender melhor. Tá vendo aqui, ó, o petróleo? Então o petróleo, ele fez toda essa configuração que eu já tinha traçado para vocês, a região da acumulação, as ondas, o corretivo, a gente pegou esse corretivo aqui lá no talo, falando sobre essa queda do petróleo, e aí que a gente poderia ver aqui uma alta do petróleo agora, a curto prazo, né? Justamente por conta de toda a configuração, porque a gente fez ali a tendência de alta, a gente fez um corretivo em ABC, isso aqui é apenas um corretivo, apesar que foi um corretivo um pouquinho salgado, e a gente chegou nesse ponto aqui, nesse ponto eu estava falando de uma possível recuperação do petróleo, para vir buscar essas regiões aqui de 83,04, a nível de POC, ali que está aproximadamente nos 86,13. Então, assim, isso que está acontecendo aqui no petróleo é tranquilo, a gente tinha comentado sobre, e agora a gente está tendo essa... a gente está nesse patamar aqui dos 83,26, que é a região de 50% de barra de fluxo elevado aqui, tá? Que foi feito no dia 8 de novembro. Depois disso, a gente tem outra barra aqui também, dia 3 de novembro, tá ali em cima, aquelas duas barras ali, ó. E depois a gente tem a barra de 2 de novembro. Então essas barras aqui são barras que estão passando em cima na região de valor. Então obviamente que a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que se for levar em consideração o macro aqui mesmo do petróleo, é sim uma recuperação desse patamar aqui, tá? O petróleo para mim recupera. Eu já estava falando isso lá no Twitter, né? E como eu gosto de mostrar isso para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho problema de falar X, né? Porque mudou, Twitter. Mudou para X agora, eu sempre fico falando Twitter, né? Então, quando eu comecei a postar sobre... isso aqui é o petróleo. Bom dia, da dinâmica do petróleo. Aqui do petróleo, eu estava falando aqui da queda, né? Que poderia vir aqui para bater ali 80,51 a 76,86. Isso aqui já passou. A correção veio, aqui eu também estava certo nessa região aqui. Estava acreditando que ia acontecer isso. E aqui foi o dia que eu fiz a publicação, 16 de novembro, tá? Fiz 16 de novembro às 10h51. Eu até falei isso aqui na última análise, né? Mostrando para vocês aqui que o mercado estava em queda, estava aqui praticamente nessa região. E eu já estava falando aqui de uma retomada do fluxo comprador no petróleo, justamente por toda a configuração. Então isso aqui que eu escrevi aqui no dia 16 de novembro e hoje a gente está aqui praticamente em cima dos 83,26, que é 50% de uma barra de fluxo elevado. Eu só vou mostrar para vocês que eu já estava falando isso aqui antes mesmo de acontecer, porque eu não gosto da galera ficar falando aí que às vezes, tá falando isso porque é fácil, porque já aconteceu. Não, isso aqui não tinha nem acontecido, a gente estava em queda, estava falando dessa recuperação do petróleo, tá? Assim como toda essa queda do petróleo também, que foi falada aqui por mim no canal, muito antes dela acontecer, beleza? Então, fica esperto aí. Então, o petróleo para mim fez um ciclo interessante, aqui é a recuperação do petróleo, mas a gente tem que levar em consideração essas regiões de volume aqui, que são volumes elevados, né? Aqui, rapidamente, galera, é o nosso querido Bitcoin, que deu uma queda agora. Vocês sabem que teve até eu vi uma notícia lá que o CZ, né? Ele acabou renunciando ao cargo e tudo. E daí isso aqui é uma história para outro vídeo aí, beleza? Vamos focar aqui no nosso, beleza? Então, galera, falei da Vale, falei do petróleo, falei da Petrobras, Bova 11, mini índice, gráfico de M10, já marquei aqui a situação. A situação para mim ainda é um pouco complicada, tá? M5 já expliquei também, gráfico de 1 minuto aqui, cara, deu samba em todo mundo, né? 1 minuto deu samba em todo mundo, né? Samba em todo mundo. Se eu tivesse vendido aqui, eu estaria bem na fita. Eu tenho esse problema comigo, eu tenho essa deficiência. Pô, eu tava comprado nessa região, e aí, pô, eu vi 1, 2, 3 barras perdendo aqui para baixo. Por que eu fiquei comprado ainda nessa, entendeu? É vacilada também, mas de qualquer maneira isso aqui acontece, tá? Beleza? Então, assim, galera, o que eu espero pro mini, né? Amanhã eu não opero, tá, galera? Amanhã eu tô no trampo, 12 horas no trampo, então só vou ficar olhando de longe. Cara, mas a princípio eu não tenho o que falar muito sobre ele, porque a gente está praticamente dentro da região, a gente tem que esperar realmente romper a região para saber se a gente vai de compra ou de venda. Mas eu acredito, né? Eu acredito que o mercado ficaria mais interessante se ele rompesse a região para cima aqui, porque aqui o long seria mais interessante. Aqui para baixo dá a venda se perder essa região aqui, óbvio que dá. Mas, cara, com muito cuidado, porque essas regiões aqui para baixo é campo minado, é muito complicado aí ficar segurando o trade nessas regiões, beleza? Então, assim, realmente não tem como falar. O gap, o mercado ele fechou ali 126,525 dentro da região, então a gente tem que esperar realmente abrir o mercado aí para saber qual é a maior
probabilidade. Se eu for falar de M10 aqui, é de buscar 127.605, né? Mas se eu for falar de M5 aqui, dessas configurações que estão aqui, o nosso querido mini índice, aí é um pouquinho mais complicado, não tem como falar, dar uma, né, palpitar aqui nessa situação, beleza, galera? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogios, vocês podem deixar aí no comentário, beleza? Para quem vai operar amanhã, boa sorte, tamo junto, até mais.